Boa tarde, nós somos a Rádio Inquieta, o seu projeto digital da cidade de Guimarães, na rúbrica Pontapé de Saída, o treinador. Hoje viemos conversar com o Ricardo, treinador do Berço, uma equipa que é jovem, mas que tem feito um trajeto notório no futebol português. O Ricardo é um treinador que, sendo jovem, tem tido alguns projetos, essencialmente na cidade de Guimarães. Passou pelo Pavidem, passou pelo Brito, passou pelo Taipas. Ricardo, este projeto do Berço, suponho eu para si, será, até porque na competição em que está inserido, o projeto que lhe trará mais trabalho, olhando aquilo que tem sido o campeonato que o Berço tem feito até aqui. Sim, é um projeto, antes de mais boa tarde, é um projeto que nós equipa técnica, apanhamos este projeto a meio desta época, é um projeto com alguma dificuldade, pelo próprio contexto social que toda a gente vive neste momento e económico que o próprio mundo futebolístico vive, é um projeto que tem algumas dificuldades, mas é um projeto com gente séria, é um projeto que está a ser desenvolvido há 6 anos e o Ricardo é só mais um que entrou agora no projeto para ajudar e é um projeto que tem pernas para andar. Ricardo, o Berço tem sido uma equipa que ano após ano tem tido conquistas. Relembrar que começa nas divisões mais baixas dos campeonatos distritais e rapidamente sobe aos nacionais. Esta época tem sido mais difícil, houve uma reestruturação do futebol português com a Liga 3 e o Campeonato de Portugal. Como é que o Ricardo está a ver esta estruturação que a Federação fez a nível das competições? Eu, enquanto treinador, nos últimos anos tenho vivenciado algumas dificuldades na construção de plantéis, não esta época porque não fui eu que construí este plantel, mas nas 2 épocas transatas em que estava também neste campeonato, mas num meio mais interior ainda, no Juventude de Pedras Salgadas, e o campeonato Sub-23 foi um campeonato que ao CNS retirou muita base de captação. Muitos jogadores saíam da formação do Vitória, do Braga, do Vizela e eram enquadrados em equipas séniores CNS. Neste momento procuram um campeonato sub-23, porque não deixa de ser um campeonato nacional, o que nos retira a nós alguma base de captação de jogadores qualitativa, apesar de jovens, mas com qualidade devido ao seu percurso formativo. Este ano não é exceção. E o enquadramento que a Liga 3 trouxe é um enquadramento de mais dificuldade para quem está neste campeonato, logo porque os quadros competitivos são reajustados e vai obrigar a uma descida de divisão de muita gente, há uma redução do número de equipas para a próxima época e, no entanto, na próxima época ainda deixem mais equipas, deixem diretamente 6 equipas de cada série. Ricardo, o Berço, como já temos, o seu historial tem sido um historial vitorioso. Nesta altura o Berço está numa posição, eu diria, mais intranquila do que aquilo que habitualmente vivia nos outros anos. Como é que o clube está a lidar com esta situação? Não está a ser fácil, o próprio clube não está habituado a viver com tanta derrota, eu próprio não estou habituado a viver com tanta derrota. No entanto, o enquadramento que se faz a um plantel que não tem vivências de campeonato de Portugal é um enquadramento frio que nos falha em momentos decisivos, unitariamente vamos falhando, o que nos vai causando desconforto na classificação porque vamos tendo derrotas com o acumular de erros. Mas olhando para a classificação, vimos claramente uma equipa que está distante das outras 3, mas o Berço continua numa posição que lhe dá garantias, pelo menos, de poder chegar a uma posição... Continuamos dependentes apenas de nós, faltam 3 jogos, nós temos 1 ponto em 3 jogos, os nossos adversários diretos têm 3 e 4 pontos, o Amarante já fez 9 pontos, já a partida precisa mais 1 ponto para garantir a manutenção. No entanto, nós continuamos a acreditar e estamos dependentes, como disse, só de nós. Olhando como este campeonato é feito, ou como é estruturado, com eu diria que este segundo campeonato, depois do primeiro campeonato, que opinião é que o Ricardo tem, deixando para que 4 equipas decidam em tão poucos jogos quem desce ou quem não deixa de descer? Acho a nível competitivo um quadro muito ingrato e muito injusto, porque o terceiro classificado, que foi o Tirsense, que ficou na última jornada apenas 1 ponto de diferença do segundo lugar, arrisca-se a descer a divisão. E
enquanto outras equipas, como nós próprios, tivemos pouquíssimos pontos e podemos nós ultrapassar o Tirsense e obrigá-los a descer a divisão quando eles, por mérito competitivo de uma época, tiveram mais no global que a maior parte das equipas. No entanto, a classificação é fria e dura e agora podem descer a divisão. Eu ia pegar por aí, o Berço que faz uma primeira fase, eu diria que irregular, agora entra quase que nas mesmas condições que os outros. Entra nas mesmas condições que os outros, porque no Campeonato de Portugal todas as equipas voltaram a 0 pontos, enquanto na Liga 3 houve uma atribuição de pontos, 1 ponto para o último, 2 pontos, 3, 4, por aí adiante, e isto acaba por ser injusto, porque não reflete, e mais uma vez digo, contra mim falo, porque eu acabei por beneficiar dessa situação, mas acho que não dá virtuosismo nem recompensa quem trabalhou e quem teve resultados para tal. Está a competir com outros dois adversários de outra série. Como é que analisa a diferença de qualidade das duas séries, ou se acha que podemos comparar? Não, são todos da nossa série. O Vila Real, o Amarante e o Tirsense já eram da nossa série. Mas em relação àquilo que poderá ser, eu queria falar em relação aos que vão subir e os que descem de divisão. A diferença, há uma série de equipas que vão lutar para subir divisão, há umas outras que vão lutar para não descer de divisão. Sim, da nossa série saiu o Paredes e o São Martinho, que estão na luta pela subida de divisão. O Paredes tem um excelente plantel, uma excelente estrutura, e o São Martinho foi na última jornada com o Tirsense. Ultrapassou o Tirsense na última jornada, um jogo em casa do São Martinho. É uma série muito competitiva e, olhando para outras séries e sendo mais frio, no global há séries muito menos competentes do que Era esta. por aí que eu queria pegar. A série da zona diríamos, da zona de Braga e o Berço, que é da cidade de Guimarães, teve que competir com equipas da Associação de Futebol do Porto e de Vila Real. Acha que se o Berço tivesse tido inserido na série das equipas da zona de Braga e de Viana, que teria mais facilidades no seu campeonato? Agora seria sempre conjecturar, agora na teoria seria mais acessível, na teoria sim, porque há equipas que têm um orçamento muito mais pesado que o nosso e outras equipas que estão quase tranquilas para a manutenção, que têm um orçamento, valha isso o que valer, muito inferior ao valor individual e coletivo do próprio Berço. Ricardo, como é o Berço? O Berço, eu diria, passo o exagero da expressão, terá que andar sempre com a casa às costas, treina numa casa, joga na outra casa. Como é que o Ricardo lida e como é que o plantel lida com esta situação? Desde que eu cá entrei já era a dinâmica que estava em desenvolvimento e mantivemos essa dinâmica. Não é fácil nós jogarmos sempre fora, na condição de visitado, porque na realidade é isso que acontece. Treinar num espaço, jogar noutro, há readaptações a piso, readaptações às próprias dimensões, mas é a realidade que temos e não nos vamos escusar nem desculpar com nada. Mas claramente que fica uma situação desfavorável. Sim, não é benéfico, claro que não é benéfico, porque ninguém gosta de trabalhar num sítio e depois ir fazer o espetáculo ao outro. Até por não ter referências no jogo, o campo muitas referências, muitas coisas que quem anda no futebol conhece. Por exemplo, eu quando treinei no Taipas tínhamos uma característica lá no campo, que o canto à esquerda tinha que ser batido por um jogador porque lá tem um ligeiro declive, e são adaptações que se nós não jogássemos e treinássemos no mesmo espaço, se calhar no dia de jogo continuávamos a jogar fora porque íamos cometer o mesmo erro que o adversário. Pequenas manhas que se vai buscar no próprio espaço, mas é como lhe digo, é futebol, 11 contra 11, às vezes contra mais, mas 11 contra 11, adaptámos-nos rapidamente ao que é necessário. O Berço é uma equipa que tem amigos, tem adeptos que gostam do Berço, mas não é uma equipa com história a nível de um adepto fervoroso, aquele que vai aos jogos e que chama nomes aos árbitros e que incentiva os jogadores. Como é que o Ricardo e o próprio plantel lida com, eu diria que com a ausência desse apoio que muitas vezes é fundamental? Vou-lhe dar duas opiniões distintas. Quanto à minha opinião, porque eu gosto de adeptos, nem que estejam todos para me insultar, mas gosto de quantos mais adeptos melhor. Deu-me muito prazer na fase regular ir a Santo Tirso e ter 3.000 adeptos na bancada, uma pressão enorme sobre os árbitros, e os árbitros têm também de trabalhar isso, porque muitos dos árbitros não sabem reagir à pressão externa, e eu, para mim, adoro essa pressão, porque se eu quero algo mais,
o algo mais é sempre com muita mais gente à volta. E a mim dá-me muito gozo estar a trabalhar nessa situação, com muito adepto, com muito barulho. Enquanto que um estádio vazio acho que não é benéfico para ninguém. O Ricardo começa nas camadas jovens e faz uma ascensão, eu diria que meteórica. Já o fomos dizendo, passou pelo Pavidem, pelo Taipas, depois vai ao pé das Salgadas e agora tem o projeto do Pavidem. Do berço. O Ricardo, como treinador, vai chegar até onde? Primeiro, não concordo, acho que não seja uma ascensão assim tão meteórica, e eu estive 8 anos na formação, 3 na formação de Moreirense, 5 na formação de Vitória, e fui ganhando experiência, fui ganhando vivências que me são muito úteis e continuo a ganhá-las, continuo a aprender muita coisa. Quando me lanço no futebol sénior, vou para adjunto do Taipas, foi quando decidi sair da formação de Vitória. Penso que poucos treinadores devem ter tomado esta opção de sair por próprio pé da formação de Vitória, mas naquele momento o Vitória só me via para um cargo de assistente e eu queria ter uma oportunidade como principal. Naquela altura saí e foi uma altura muito complicada do Vitória, vivenciámos muitos problemas lá dentro do Vitória. Quando surge o futebol sénior, eu vinha com aquelas ilusões da formação do Vitória e apanhei uma realidade completamente dispar daquilo que se trabalhava no Vitória. Ajustei-me o mais rápido possível, trabalho como adjunto, somos despedidos em dezembro, sou convidado a continuar como adjunto, recuso-me porque se entrei com um treinador, uma questão de lealdade, acho que devo sair com o treinador, e na época seguinte o Taipas convida-me para treinador principal, projeto que aceitei e que muito gostei de lá trabalhar, gostei imenso de trabalhar naquela realidade, com aquelas pessoas, embora também digo, não é um clube fácil, mas é um clube que me deu muito gozo de trabalhar e apanhei um grupo excelente de homens naquele ano, um grupo excelente. De seguida, não chego a acordo para ficar mais uma época, posso lhe dizer que isto não é nenhuma inconfidência, por 100 euros, porque nós, ao contrário do que as pessoas pensam no futebol, o dinheiro é uma questão que não é compatível com aquilo que as pessoas dizem do nosso valor. No futebol, as pessoas acham que pagar 200 euros, 300 euros a um treinador ou 100 euros a um adjunto que é o suficiente. Isso, para mim, não me assiste minimamente. Opto por sair e fico sem nada. Sou convidado para ir treinar o Pavidem já com a época a correr, porque as coisas não estavam a correr muito bem e eles tinham um excelente plantel, estavam na divisão de honra e estavam, salvo erro, em 6º lugar. E eu entro no Pavidem, já não me recordo se é a 9ª jornada, a 10ª jornada, e com o objetivo de subir divisão, conseguimos subir divisão e fomos campeões, com uma mescla de 4, 5 jogadores muito experientes, desde Marafona, Pablo, Toco e Entrão, Luís Faria e o próprio Peixe, e uma mescla de miúdos da formação do Pavidem com muita qualidade, como o Fabinho, que está agora no Joano, o Deco, o Pedro Lopes, o Diogo Lopes, que está no Trocatense, muitos jogadores jovens, mas com qualidade. E corre muito bem, somos campeões e subimos divisão. Na época seguinte, à 8ª jornada, eu sou despedido a 4 pontos do primeiro, em 4º lugar, ou seja, no Pro Nacional. Aceitei com toda a tranquilidade, porque eu não posso estar num casamento onde as pessoas não me querem. E tenho ali um interregno de 5, 6 semanas, sou convidado para ir treinar o Brito, vou treinar o Brito, e tínhamos ali uma premissa que seria reforçar a equipa na reabertura do mercado, em janeiro, neste caso, até o último, só que não tivemos essa capacidade de reforçar. Estávamos a treinar com um plantel de 19 jogadores, muitas incidências físicas sobre muitos jogadores, queríamos fazer ajustes, não conseguimos, apenas fomos buscar um jogador que tinha sido dispensado ao Pavidem. Na época, depois dessa época, eu opto por parar porque estava a realizar o estágio de 3º nível. Mais uma vez o Taipas abriu umas portas, fui realizar o estágio na equipa de juniores do Taipas, no Campeonato Nacional. Conseguia conciliar a minha vida profissional e a minha vida no futebol e pessoal, e realizei o 3º nível e o estágio respectivo. Na época seguinte, o Ricardo Silva, que é um treinador de Guimarães que eu muito aprecio como pessoa e como treinador, e acho que esse sim vai chegar bem lá acima, vai lá chegar.
Ele sai do Pedras Salgadas, tem o projeto do FAF, salvo erro, o projeto de outra dimensão, e coloca o meu nome no Pedras Salgadas. O presidente do Pedras Salgadas ligou-me, fomos conversar, até conversámos na Póvoa, e a partir daí fiquei lá em cima, mas também foi uma realidade muito complicada, porque nós fazermos 200 km por dia, ir e vir e arranjar, recrutar jogadores para ir para Pedras Salgadas. Ia para Pedras Salgadas e voltava no mesmo dia para Guimarães. Sim. E eu, os jogadores que iam da Póvoa, que é o caso do Chula, que jogou no Marítimo, na formação do Porto, jogou no Sporting, os Zé Santos vinham da Póvoa, tínhamos jogadores de Braga, tínhamos jogadores do Porto, e isto provoca um desgaste imenso, imenso mesmo. Pedras Salgadas, um clube de terra, pessoas da terra, mas muito sério, sempre cumprir com as obrigações, só que é um contexto de dificuldade imenso, que as pessoas não fazem ideia o que é trabalhar nestas realidades. Aparece o Covid, há um interregno, na época seguinte sou convidado a continuar, entretanto surge um protocolo para ser satélite do Vizela, e o Pedras tem lá alguns jogadores do Vizela. As coisas não começam muito bem, apesar da qualidade de jogo ser muito elevada. Nós estávamos com uma qualidade de jogo elevada, só que não saíamos do empate, uma derrota por 1-0, porque era uma equipa que era constituída por bons jogadores e também alguns miúdos que vinham do Vizela. Acabo por sair à 7ª ou 8ª jornada, também por iniciativa própria, porque já estava com um desgaste muito grande e tínhamos muitas situações em que estávamos a treinar com 14 jogadores e começava a causar algum desconforto. O próprio desgaste da viagem, tudo acumulado, eu chego a um ponto da minha vida que pondero se o que me está a saber bem o estar no futebol, porque não é uma questão financeira o futebol para mim, apesar de eu já ter referido o dinheiro, não é uma questão financeira. As motivações? É uma questão de gosto. A mim dá-me um gosto pessoal pegar num grupo, ver o que o grupo está a fazer, a evolução que provocamos no grupo e no indivíduo, no jogador e no homem. Isso a mim é o que me dá gozo, desde a formação até agora. Ricardo, como treinador, tem as suas ideias. Que tipo de jogo é o jogo preferido por Ricardo? Acima de tudo, eu gosto de um jogo que potencie o jogo e o jogador. É um jogo que bola no pé, passe, recepção orientada, pouco toque na bola e ser atrevidos no último terço. Liberdade total aos jogadores e criativa no último terço. Gosto que eles sejam criativos. O futebol de rua nós temos que deixar, nós treinadores, temos que deixar de castrar os jogadores. Nós temos muito esta tendência de padronizar movimentos, padronizar movimento coletivo e individual, mas o jogador também tem que ter a criatividade, porque é o momento da criatividade que no fundo é aquilo que vai fazer o golo, é o que vai fazer a diferença no jogo, porque o que é padronizado é facilmente anulado. Ricardo, mas tens uma ideia de jogo e no início da época tu escolhes um plantel com as características dos jogadores individuais que depois te vão servir o coletivo. Quando pegas numa equipa a meio da época, eu digo que tens que carregar com aquilo que já tens no plantel. Como é que tu consegues tornear essas dificuldades sabendo que tens uma ideia de jogo e tens jogadores que muitas das vezes não te dão aquilo que tu queres para a tua ideia de jogo? Eu posso falar deste projeto deste ano em concreto. Apanho um grupo que não tem todas as condições e características que eu entendo para o meu modelo de jogo e rapidamente tenho que me ajustar, porque não faz sentido eu pedir, por exemplo, um futebol apoiado ou um futebol de rasgo individual quando temos jogadores de profundidade. E logo temos que ajustar o nosso modelo, a nossa ideia, até o próprio sistema, por vezes tem que ser ajustado às características inerentes ou inertes aos jogadores em si. Ricardo, temos habituados a ouvir no futebol que as vitórias são as mães das vitórias e as derrotas não contribuem nada para que tu tenhas sucesso, porque aparece a intranquilidade, aparece a desconfiança. O Berço tem tido um campeonato com alguma irregularidade. Como é que tem sido fácil? Tem tido alguma dificuldade em gerir essencialmente o balneário? Não, nós quando cá entramos faltava um jogo para terminar a primeira volta da fase regular, perdemos esse jogo em São Martinho, 2-0, e logo de seguida temos uma vitória. E o que foi dito ao grupo, e foi trabalhado com a própria direção, e nós, equipa técnica incluída no processo, foi que a partir do momento que conseguíssemos matematicamente chegar lá acima, iríamos trabalhar para isso. A partir do momento que houve a derrota que nos deixa matematicamente muito distantes daquilo que seriam os 2 primeiros lugares, abdicámos completamente do resultado e começámos a formatar a equipa para esta fase final. Esta fase final, 3 jogos, um empate e 2 derrotas,
sendo que tivemos bastantes condicionantes. O primeiro jogo em Vila Real é um jogo que começámos a ganhar no 0, estávamos muito condicionados, porque tínhamos um jogador que foi expulso para 3 jogos, regressou a semana passada, tínhamos uma adaptação à defesa esquerda, que é um central, estava a fazer defesa esquerda, tínhamos muitas condicionantes naquele jogo e, curiosamente, nesse jogo é por aí que o adversário nos ataca e nos consegue criar desequilíbrios. A partir do momento que vem a primeira derrota, cria-se a desconfiança no grupo, quando agora é a doer. Há aquela pressão e um grupo demasiado jovem e sem experiências destas realidades, estamos a ganhá-la todos, acusou essa pressão. Começámos o jogo com o Tirsense praticamente a perder 1-0, aos 2 minutos, salvo erro, e na segunda parte conseguimos ajustar, estamos por cima, o adversário faz o 2-0 no lançamento lateral e a partir daí dominámos o jogo todo, porque saiu aquela pressão emocional dos jogadores, pensaram mesmo, prontos, estamos a perder 2-0, agora vamos libertar, que era aquilo que nós vimos transmitindo aos jogadores para serem eles próprios, não terem receio, não terem medo, e aí sim, a equipa foi para cima, criámos muitas ocasiões de golo e fizemos 2 golos, o 2-2, e se houvesse mais um bocadinho de tempo, podia acontecer outra coisa. Ainda íamos dar a volta ao resultado. Neste jogo em Amarante, contra uma excelente equipa, das equipas que mais gostei de ver desta divisão, o Amarante e o Paredes muitíssimo fortes, equipas de Liga 3. Estamos a perder 1-0 aos 15 minutos, primeiros 20 minutos da equipa muito mal, muita ansiedade, muito passe errado, muito mau posicionamento. A equipa começa a ajustar, começa a ficar mais tranquila e começamos a jogar. Vamos para o intervalo a perder 1-0. Segunda parte, mais uma vez uma desatenção, uma má abordagem defensiva na frente ofensiva, uma transição do adversário, dá o 2-0 para eles e a partir daí nós tínhamos mais 8 ocasiões de golo e só conseguimos concretizar 1. Ricardo, na maior parte dos clubes, a ambição do jogador em chegar mais longe está inerente. O projeto do Pevidem, lá vou pedir outra vez, o projeto do Berço provavelmente será mais vincado. Como é que é lidar com a ambição destes jogadores e gerir as expectativas destes jovens que, mais que nos outros clubes, e é a minha opinião, tenham a ambição de chegar longe? Eu adoro e agradeço essa ambição do jogador. Porque quando o jogador não tem ambição, quando o Adriano na sua vida pessoal não tem ambição, já nada o motiva. E quando é um jogador que quer algo mais, está mais receptivo a ouvir quem o quer ajudar, quem já tem outras vivências para o ajudar e quem tem ferramentas para os ajudar. E nós queremos mesmo isso, que eles se exponenciem e estejam receptivos para se sobrevalorizarem, chamarem eles a capacidade resiliente deles nas adversidades, que isso é que os vai fazer saltar um patamar, para alguém olhar para eles ou o próprio Berço os conseguir projetar mais acima. Treinou o Berço, treinou o Brito, treinou o Taipas, o Pevidem, plantéis constituídos por, eu diria que jogadores que eram daqui, muito próximos. O Berço tem jogadores de outras nacionalidades, jogadores que estão fora do seu habitat natural. Como é que esses jogadores lidam com a situação de estar no Berço, como é que eles se adaptaram a Portugal e como é que o Ricardo, sabendo que todos nós temos uma personalidade diferente, lidar num país diferente com pessoas de outros países? Ok, eu vou, mais uma vez, reporto-me aqui porque apanhei isto em dezembro. Temos jogadores brasileiros, colombianos e um ganês. Um ganês que veio do Vitória, já está enquadrado, já é formado localmente, já está enquadrado aqui há muito tempo. Mais que o isolamento, é o que provocou emocionalmente, não só os jogadores, mas a toda a sociedade, a pandemia, os confinamentos. Houve um isolamento social. Foram obrigados a ficar isolados 2 vezes. Isso foi horrível, porque temos um jogador que está deslocado, não tem os amigos, não conhece nada, e para mais que isso tem que estar confinado ao seu quarto. Quando eu chego em dezembro já não estamos a passar por essa fase, mas depois voltamos a uma fase mais restrita um bocadinho, com alguns casos de Covid. Isto massacra emocionalmente, massacra um adulto. Agora imagine miúdos de 19 e de 20 anos, deslocados, não dominam a língua, não conhecem a cultura e acima de tudo só conhecem o seu quarto. Isto é horrível e a parte humana que há em cada um de nós
percebe facilmente que não é fácil esta situação. Há situações piores, a Ucrânia está a passar uma situação horrível, mas todas estas vivências que nós vamos tendo, isso também eu tento trazer isso um bocadinho para eles e dizer-lhes, pá, se vocês passam por esta dificuldade, vocês agora têm que estar mais focados e mais agarrados a esta realidade, que é isto que vos pode transportar para outra situação melhor. E em vez de estarem aqui a pensar, coitado de mim, pensem, isto está-me a fortalecer o caráter, isto está-me a fortalecer, está-me a dar alguma coisa. E eu tento sempre que quem me rodeia tente retirar do que está mal alguma coisa para poder crescer dali. Porque só assim é que vamos crescer como indivíduos. E como é que o Berço Clube lida com estes jogadores, sabendo que eles têm que ter, não privilegiando ninguém, como é evidente, mas há alguns cuidados que se deve ter com este tipo de atletas? Eu não posso falar pelo clube em si, eu vou falar por nós, a equipa técnica. Posso dizer que tenho um dos meus adjuntos, o Nelson, que é um homem que veio deitar-me a mão, veio-me ajudar neste projeto, porque estava, uma situação pessoal dele, estava parado, mas é um homem com experiência de Arábia Saudita, Primeira Liga Portuguesa, Liga Europa, e tem um lado humano muito forte. Nelson Lopes tem um lado humano muito forte e ele tem a preocupação muitas vezes de visitar lá acima ao hotel os miúdos, ver se está tudo bem com eles, se lhes falta alguma coisa. Muitas vezes leva por ele coisas, bens alimentares que lhes possam fazer falta, e é a única coisa que nós, equipa técnica, podemos ajudar um bocadinho mais a não haver esse isolamento. E pegando nesta conversa, Ricardo, qual é a percentagem que o lado emocional tem na importância daquilo que é o futebol efetivo que o jogador pratica no dia da competição? A minha opinião pessoal, o futebol será 5% técnico-tático, 95% emocional, porque já vi jogadores que para fazer uma recepção de bola era muito horrível, mas a vontade e o querer eram tão grandes que transportavam a equipa atrás. Nós, se podemos fazer uma época toda assim, não sei. Agora, quando nós queremos muito, mesmo nós treinadores, as coisas acontecem. O emocional, acho que é gritante o que nós emocionalmente ou psiquicamente conseguimos trazer para nós, mesmo quando as condições são adversas. Ricardo, já se viu algum jogo em que a equipa não está a jogar bem e depois, no intervalo, quando a equipa regressa ao balneário, com aquilo que foi o discurso entre o treinador e os jogadores, e os próprios jogadores entre si, que a equipa, mesmo não estando num dia bom, vai conseguir dar a volta ao jogo? Eu posso lhe dizer, o jogo com o Tirsense, em nossa casa, eu por norma sou uma pessoa muito tranquila, tenho esta postura mesmo como treinador, e tenho esta ideia de que se eu for um treinador de grito, mesmo em treino sempre ao grito, o jogador habitua-se ao meu grito e depois já não desperta nada. E eu no jogo, no intervalo com o Tirsense, cheguei a ser deselegante e fui algo agressivo, os jogadores não estão habituados. O que é certo é que a segunda parte completamente transformaram-se e transcenderam-se e fomos para cima do Tirsense como se não houvesse amanhã. E mais uma vez lhe digo, foi aquele jogo que ficou um amargo de boca porque poderíamos e deveríamos ter algo mais ali. O Ricardo tem a noção de num jogo, no intervalo, saber se o grito vai ser importante ou, pelo contrário, o discurso mais calmo poderá ser o melhor? A primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer o nosso grupo, conhecer a personalidade, porque são grupos muito diferentes, individualmente são muito diferentes uns dos outros, e nós temos que perceber se a nossa ação, que reação vai provocar. Isto seja num discurso de intervalo, seja na palestra, seja no treino, eu tenho que ter sempre um cuidado de perceber, eu vou trazer para onde eu quero, com um discurso mais agressivo, com um discurso mais pausado, com um discurso mais brincalhão. Esta personalidade, este conjunto de personalidades, vou trazer para onde eu quero ou vou afastar mais, ou vou os pôr na dúvida sobre eles próprios. E tudo isso é aquilo que eu tenho que ponderar enquanto treinador, e também a minha formação académica deu-me ferramentas para tais, para ler os jogadores, para perceber o momento do grupo, porque o grupo acaba por ser como um ser vivo. Uma equipa, um grupo é como um ser vivo, tem movimentos, tem decisões, sem o indivíduo a ter definido. O próprio grupo tem comportamentos grupais, sem às vezes terem percepção disso. E nós só temos é que pesar e medir. Ricardo, estamos a chegar ao fim da conversa. A última pergunta que eu vou fazer, olhando o crescimento do Berço, olhando o projeto do Berço,
é importante o Berço manter-se nesta divisão? Na minha opinião pessoal, sim, porque não faz sentido estar a trabalhar num campeonato distrital com menos valorização do jogador e da própria estrutura. O campeonato nacional tem sempre muita mais visibilidade e muito mais apetecível para quem vê jogadores. Eu, quando estou num campeonato nacional, numa terceira liga, por tendência vou procurar uma base de recrutamento, uma divisão abaixo, não 2 divisões abaixo, muito menos um distrital. Embora também lhe diga que no distrital há jogadores de excelente valor. Ricardo, agradeço-lhe este bocadinho que esteve a conversa connosco, a Rádio Inquieta agradece-lhe também, e esperemos que numa próxima oportunidade, que seja breve, possamos conversar um pouco mais sobre futebol. Sempre disponível. Obrigado. Gosto de futebol.